Bom dia a todos, sejam bem-vindos à coletiva de imprensa da Abras. Hoje iremos apresentar o consumo nos lares brasileiros referente ao mês de maio de 2022. Por gentileza, mantenham os microfones ligados durante a apresentação e, ao final, abriremos para as perguntas, que podem ser enviadas via chat ou através da opção de levantar a mão aqui da plataforma. Por favor, sempre informar seu nome e seu veículo antes da pergunta, tá? Após a coletiva, enviaremos para todos o material apresentado aqui. Agora eu gostaria de convidar nosso vice-presidente institucional e administrativo, Márcio Milan, que fará a apresentação dos números. Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente João Galassi e dos nossos vice-presidentes Celso Furtado, Rodrigo Segurado e Thaís Anselmos, quero agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos colegas aqui jornalistas, que é o que nós fazemos aí toda segunda-feira, segunda, quinta-feira do mês, nós divulgamos aí o consumo nos lares brasileiros. E como a Larissa colocou hoje, nós vamos falar do consumo do mês de maio deste ano, e vamos falar também o consumo acumulado no ano de 2022, comparado com o ano anterior. E também vamos entrar em vários aspectos aí que a gente faz uma primeira análise nos dados macroeconômicos, depois entramos aí também na sexta Abras Mercado e na sequência a gente abre aí para uma finalização daquilo que nós estamos esperando aí para os próximos meses e aí até o final do ano. Então, eu vou pedir então aqui os nossos colegas aqui que estão nos dando suporte para colocar a apresentação na tela aí para a gente dar início então à apresentação dos números. Então, começando então a nossa apresentação no consumo nos lares brasileiros, então falaremos sobre o cenário macroeconômico, como sempre fizemos, entraremos mais diretamente no consumo nos lares brasileiros, falamos um pouco também sobre a sexta Abras Mercados e os principais produtos que tiveram as maiores altas e também as baixas, e a gente fecha, então, depois, falando um pouco da tendência aí, principalmente em relação às medidas que foram aprovadas ontem aí pelo governo federal. Então, analisando aí o cenário aí que interferiu, né, com certeza, no consumo dos lares brasileiros, que foram exatamente os recursos que foram injetados na economia e contribuir, então, para esse consumo. A gente tem, e eu acho que é importante sempre frisar, a regularidade na manutenção do Auxílio Brasil, que garantiu aí, durante esses meses, uma renda mínima de R$ 400 a 18 milhões de famílias, o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no montante de 30 bilhões, que vai de 20 de abril, e o repasse finalizou, né, que ele iniciou dia 20 de abril, e o repasse finalizou em 15 de junho. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, que somou um montante de 56,7 bilhões no mês de abril e no mês de maio. Quando nós analisamos também o cenário macroeconômico, nós registramos aqui, quer dizer, desde de janeiro, vem se registrando uma abertura de novos postos de trabalho com carteira assinada. A gente tem, então, janeiro positivo, fevereiro foi um dado bastante relevante, março, abril e maio, a gente tem um valor de mais de 277 mil novos trabalhadores ou novos empregos aí com carteira assinada. É um fato positivo aí para a economia como um todo. Ainda com relação ao cenário macroeconômico, nós registramos aí, nesses 5 primeiros meses do ano, novas 134 lojas, né, de janeiro a maio. Aí a gente tem uma divisão
entre supermercados, que foram 56, e atacarejo foram 52. E novas lojas, né, que foram reinauguradas, totalizando aí, então, as 134 lojas que nós registramos aí de janeiro a maio de 2022. Entrando agora no IPCA, né? Então, aqui a gente tem uma variação do IPCA, que no mês de maio foi 0,47, que é exatamente o que nós estamos aí analisando. E quando a gente analisa o IPCA de janeiro a maio, a gente identifica um crescimento de 4,78, e os últimos 12 meses a gente tem uma inflação aí acumulada de 11,73, né? Então, embora a gente tenha esse número, né, um pouco mais adiante a gente vai falar aí de junho, mas esse realmente interferiu aí no consumo no mês de maio, né? Entrando aqui mais diretamente no consumo nos lares brasileiros, a gente identificou, né, uma variação quando nós comparamos maio de 2022 com abril de 2022, a gente aí tem um recuo no consumo de 3,47, quer dizer, foi um consumo que teve uma retração, e aqui eu diria muito mais voltado, porque nós estamos comparando o mês de maio, que é um mês normal, com o mês de abril, que foi a Páscoa, e a Páscoa, só para relembrar também, é o segundo melhor momento de consumo das famílias brasileiras. Então, esse recuo aí está muito voltado na composição do mês, levando em consideração a sazonalidade e a época aí quando nós comparamos com a Páscoa. Mas quando a gente compara maio de 2022 versus maio de 2021, a gente tem aí ainda um consumo positivo quando nós comparamos esses 2 meses aí do ano de 0,39. Olhando a série histórica aqui, vamos olhar aí de janeiro deste ano e até o mês de maio, então nós começamos janeiro com um crescimento positivo de 1,23, fevereiro subiu para 2 acumulado, né? Janeiro e fevereiro 2,26, janeiro, fevereiro e março 2,59, janeiro, fevereiro, março e abril 2,50 e maio, até em função aí da Páscoa, que teve esse recuo, né, que no mês de abril realmente foi um consumo bastante alinhado com os meses anteriores. Então, nós fechamos aí os 5 primeiros meses no acumulado de 2,02. A nossa projeção, desde o início do ano, né, quando nós apresentamos, ela continua ainda em 2,8. Acreditamos que no mês de junho, julho, a gente possa aí fazer uma revisão para exatamente verificar se há ou não mudança aí nessa projeção que nós fizemos lá desde do início do ano. A cesta Abrasmercado, que também relembrando, são composta por 35 produtos de largo consumo, ela registrou no mês de maio, comparado com abril, de 0,94. Ela saiu de 758,72 e foi para 765,82. O acumulado do ano de 2022 registra um crescimento de 9,32, e quando a gente analisa aí o ano, né, os 12 meses, tem um acumulado aí de 17,20% de aumento nesses produtos que compõem a cesta Abrasmercados, e aí só reforçando, são 35 produtos aí de largo consumo. E aí vamos olhar agora e analisar as maiores altas que nós tivemos aí. Foi a cebola com 21,36, né, quando nós comparamos maio sobre abril, né, então essa comparação é exatamente maio sobre abril. O feijão com 7,31 de aumento, a farinha de trigo 4,79, o leite longa-vida, que vem numa sequência de aumento, 4,65, a gente sabe que o leite longa-vida, nós estamos exatamente no momento da entre-safra, né, que é este período do ano, onde exatamente a produção é menor. Massa sêmula de espaguete, 3,86, esses são as maiores altas.
Olhando aqui as maiores quedas também registradas, foi o tomate com 23,72 de baixa, a batata 3,94, a carne dianteiro é 0,84, o açúcar 0,77 e o traseiro 0,07, basicamente se manteve o mesmo preço, né? Olhando agora a cesta, né, a nível regional, né, e a nível das regiões, a região sul é onde teve a maior variação de preço dentre as 5 regiões no ano aí, quando acumulados os 12 meses, né? Ela sai de 842,49 para 860,15, teve uma variação no mês de 2,10 e no acumulado ela registra aí 21,22. A região sudeste, ela teve um recuo, né, de preço de 748,05 para 747,31, e aqui a gente viu que grande parte desse recuo estão num volume maior que nós identificamos nas ofertas de produtos, né, durante o mês de maio na região sudeste, e acumula uma alta, quer dizer, uma baixa de 0,10, mas acumula aí uma alta ainda de 19% nos 12 meses. Região Nordeste, uma alta de 0,81, de 681,36 para 686,88, com um acumulado aí nos 12 meses de 18,17. Centro-Oeste, 0,74 em relação ao mês de abril, que foi para 699,15, com um acumulado de 15,35, que é um dos menores valores acumulados aí no ano, né? E na região norte, 0,45 a variação, fechou aí o mês de maio com 831,44 e era 827,68, com 12,03 aí de acumulado de aumento, né? E aqui a gente faz uma outra análise, e aí já considerando o IPCA aí de junho, que saiu recentemente, e a gente vê que o IPCA de junho ele aumentou, e quando a gente compara com o mês de maio, ele foi de 0,47 para 0,67, subindo aí 0,20. Então, junho com 0,67, e aí o acumulado do ano vai para 5,49, e o acumulado em 12 meses vai para 11,89, né? E o que nós trouxemos aqui? Nós pegamos alguns produtos que nós fazemos um recorte a nível Brasil, uma quantidade muito grande de empresas, né? Que são aproximadamente 2.300 lojas que a gente faz esse controle. E nesses produtos, a gente sempre traz, nessa pesquisa, o preço máximo que nós encontramos do arroz, né, tipo 1, 5 quilos, por exemplo, o preço mínimo, qual foi o menor preço que nós encontramos, e aí nós estabelecemos uma média, e essa média é muito mais, uma média aritmética, é muito mais uma média para referência, né? Aqui não está feito uma ponderação por consumo. E a gente verifica, então, que no caso do arroz, ele saiu de R$ 34,98 o maior preço e foi para R$ 35,95, com uma variação de 2,8. Já no preço mínimo, e aqui é exatamente a identificação, assim, qual o menor preço que nós encontramos no arroz no mercado? Nessas 40 marcas pesquisadas, teve uma variação de 1,9, quer dizer, e aí um preço médio. Mas quando você olha os extremos, então a gente vê que tem uma variação muito grande de preços, principalmente de ofertas, onde a gente reforça aqui sempre a importância aí da pesquisa, principalmente nesse momento de inflação, onde o comportamento do consumidor ele tem mudado muito em função aí da inflação, já atingir 2 dígitos, também uma renda aí mais restrita, né? Aqui no caso do feijão, também identificamos um aumento no maior preço, né? Então de 14,60 para 17,48. Já no preço mínimo a gente vê um pequeno recuo de 0,9, e aí o preço médio também trouxe aí esse recuo. O óleo de soja
identificamos aí uma baixa, né, que de 14,85 em abril, no mês de junho, para 12,49 no mês de julho. E o preço mínimo também, que houve uma variação de 15,9, e o preço mínimo encontrado foi 7,99, com uma variação aí de menos 7%, né? O açúcar já identificou um aumento aí no mês de julho, né, de 11,3, preço mínimo de 6, e aí o preço médio também com uma variação. O café, basicamente, se manteve o preço máximo encontrado, e uma pequena variação também no preço mínimo de 12,98 para 12,79, né? O leite, que é um dos itens que tem trazido aí preocupações em relação às variações de preços, já identificou aí leite aí sendo vendido quase na faixa aí de R$ 9,99, quase R$ 10, mas ainda encontrou-se no mesmo momento um preço mínimo, produto em oferta a R$ 4,45, também com uma variação quando a gente compara em relação aí o mês anterior, perdão, mês de junho, que era R$ 3,79, né? O chão duro aqui também, a gente verifica que basicamente os maiores preços se estabilizaram. No preço mínimo houve um recuo de R$ 35,99 para 32, aí menos 10. Essa foi a identificação. E o A100, na mesma linha, né, do preço máximo de R$ 42,90 para R$ 39,99, e o preço mínimo de R$ 24,27 para R$ 23,99, né? O que a gente quis mostrar um pouco com esses preços aqui é que a importância de sempre o consumidor fazer as suas pesquisas antes de fazer aí se preparar aí para o consumo, né? E hoje, através dos aplicativos também, e através das formas que o consumidor tem para se abastecer, isto é algo que tem ajudado a manter aí o consumo positivo, como foi mostrado aqui, né? Olhando um pouco mais adiante aí, as tendências aí que tem aí para que a gente possa olhar não só o mês de junho, que já finalizou, né, e nós estamos aí trabalhando os números, mas olhar o mês de julho e mais para frente, como que vai ficar aí a tendência aí do consumo, né? Então, essa queda na taxa do desemprego do mês de junho, que ficou 9,8 menor, e aí é o menor nível para o período desde 2015, que atinge aí ainda 10,6 milhões de brasileiros de desempregados. Mas, como mostrou o histórico lá no início, acho que é um dado bastante positivo. A redução do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para os combustíveis, né? Quer dizer, a exemplo do diesel, impacta em toda a cadeia de abastecimento, né? E, com certeza, impacta também aí no valor do frete, que, consequentemente, depois isso acaba sendo repassado aí para o produto e, consequentemente, para o consumidor. O outro ponto positivo é o limite de ICMS da energia elétrica, né, para o teto aí de 18%, e isso também traz uma vantagem sobre todos os produtos, os insumos que se utilizam aí para dar energia elétrica, né? É o caso também do diesel, gasolina, comunicação, transporte coletivo e assim por diante. Ainda dentro dessas tendências, a gente tem agora, até 30 de setembro, a restituição do imposto de renda do terceiro ao quinto lote, né, para as pessoas que têm esse direito, e também o saque extraordinário do Fundo de Garantia, que esse repasse finalizaram, né, no dia 15 de junho, mas os valores, para quem não retirou, ele pode ser utilizados aí até 15 de dezembro, aí, esse saque, né? E daquilo que vem sendo discutido
mais recentemente, né, até com a aprovação isso aí pela Câmara, que é a liberação dos recursos pela PEC dos benefícios, que é o aumento, né, no Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Nós estamos falando também de voucher para caminhoneiros e taxistas, aumento no auxílio gás, e eu acho que todos esses pontos positivos vai trazer aí para a população como um todo, que mais carente, vai trazer aí um alívio, e com certeza vão poder voltar aí basicamente aos pouquinhos aí ao seu consumo normal. E acho que outra informação aí que traz, que é o Boletim Focus aí do Banco Central, que faz a projeção e aponta para o mês de julho uma inflação menor aí basicamente 0,06. Quer dizer, nós estamos hoje na metade aí do mês, e essa é uma outra informação que também vamos ficar atento aí para ver como isso vai se comportar, né? Essas são as informações que nós trouxemos aí para todos. É um trabalho que a gente procura sintetizar e trazer aqui e abrir agora aí para os nossos colegas que eventualmente têm alguma observação aí que a gente possa esclarecer sobre aquilo que a gente acabou de apresentar. Importante dizer também que nós vivemos num momento totalmente anormal, e não é só aqui no Brasil, é no mundo, mas a gente tem que olhar mais aqui no nosso país, e muitas vezes há necessidade, muitas vezes, de outras medidas que cada um aí acaba trazendo e tratando sobre esse tema aí no consumo nos lares brasileiros. Então, Larissa, aí devolvo para você, eu sigo aqui à disposição dos colegas. Acredito que nós não temos mais perguntas. Márcio. Então, Larissa, queria então mais uma vez agradecer em nome do nosso presidente João Galassi, dos nossos vice-presidentes, o Celso Furtado, o Rodrigo Segurado, e a nossa vice-presidente agora, Thaís Anselmo. Agradecer a presença de todos e dizer que nós seguimos aqui na Abras à disposição dos colegas que eventualmente precisam de mais alguma informação aqui durante o dia de hoje e aí nos próximos dias. Então, mais uma vez, bom dia a todos e obrigado.